Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da Palavra do Rei. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala por seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo. E este continua a falar por meio dos seus apóstolos, depois que subiu aos céus, porque também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Graças a Deus. Aleluia. Ainda neste vídeo, prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque em algumas de suas pregações, apóstolos e demais obreiros citaram textos da anterior escritura. Glória a Jesus nas maiores alturas. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro da Nova Aliança, que descreve a vida, os costumes, as práticas apostólicas e da igreja primitiva, inclusive como eles pregavam e o que eles pregavam. Aleluia! E nesse sentido temos examinado uma a uma as pregações apostólicas, a fim de compreender, sem sombra de dúvida, por que santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da Escritura pertencente à anterior aliança, a qual foi abolida no Calvário. Aleluia! De antemão, temos te advertido e alertado que, para entendermos por que apóstolos e demais obreiros citaram textos da Escritura anterior, pertencente à anterior aliança, para entendermos por que eles fizeram isso, antes precisamos reparar para quem eles citaram tais textos e por que o fizeram. Sim, apóstolos e demais obreiros, quando se deparavam em público
ou nas sinagogas, diante de judeus ou gentios tementes, chamados de piedosos ou prosélitos, gentios que, apesar de gentios, esperavam, confiavam na lei e nos profetas, diante destes apóstolos e demais obreiros, se valiam de texto da anterior escritura. E para quê? E por quê? No propósito de alertá-los, dar-lhes ciência de que a anterior escritura se cumpriu cabal, fiel e integralmente na pessoa de Jesus de Nazaré, apresentando-o como Filho amado, como Cristo. Aleluia, glória a Deus. Entretanto, os mesmos apóstolos e demais obreiros, quando se deparavam com gentios, sobretudo em público, que não esperavam na lei e nos profetas, eles não se valiam de texto da anterior escritura. E de imediato anunciava-lhes o evangelho da graça de Deus, demonstrando-nos, aleluia, que ninguém precisa ser iniciado na lei e nos profetas para depois ser apresentado ao evangelho. A pregação do evangelho é única, tanto a judeus quanto a gentios, qual seja salvação pela graça por meio da fé. Fé em quem? Jesus Cristo. Fé em que? No santo evangelho do Filho de Deus. Esse é o evangelho único, aleluia, apresentado a judeus e não judeus. Entretanto, diante de judeus ou prosélitos, eles se valiam de texto da anterior escritura, apenas para que eles tomassem ciência de que tudo se cumpriu em Jesus. E qual a importância disso, pastor? Alertar a judeus ou gentios que esperavam na lei que as escrituras pretéritas se cumpriram? A importância disso é que quando do seu cumprimento tais escrituras se exauriram. Em Mateus capítulo 5, o Senhor de antemão já tinha alertado a esse respeito. Não penseis que vim abolir ou destruir a lei e os profetas. Não vim para abolir ou destruir a lei e os profetas. Vim para cumprir. Porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas será derribado sem que tudo se cumpra. Aleluia. No entanto, em Lucas 24, quando da sua ressurreição e a aparição aos seus apóstolos, ele disse: era necessário que tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluias. E tal cumprimento significou sua anulação. Por isso, também em Lucas capítulo 16, verso 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Glória a Deus. Evangelho cuja mensagem é centrada na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, nos ensinos de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Caro espectador, veremos a 30ª pregação de São Paulo, constante, de São Paulo não, dos apóstolos, constante do livro de Atos. Já vimos 29 pregações naquele livro sagrado, e dessa vez veremos a 30ª pregação. Tudo no propósito de te alertar, aleluia, te explicar, aleluia, porque em algumas pregações, apóstolos e demais obreiros citaram um texto da Escritura anulada, porque pertencia à aliança anulada. Aleluia. Agora é tempo de pregar apenas o Evangelho. E a 30ª pregação, objeto de nossa investigação, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disto, verso 1 de Atos 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Atenção, cidade de Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila,
natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo desceu a Corinto e lá se deparou com um casal, Priscila e Áquila. O texto diz que Áquila era um judeu. Paulo se aproximou deles em função de guardar o mesmo ofício, fazer tendas. Chegou ao ponto de criar uma certa amizade, a ponto de morar na casa deles. E o texto diz que ele, aos sábados, ia à sinagoga e discorria, pregava tanto a judeus quanto a gregos. Que gregos são esses? Aqueles que, apesar de gentios, esperavam na lei dos profetas. Todos os sábados, olha a insistência de São Paulo em pregar o evangelho a judeus e gentios piedosos. A igreja, apesar de toda a luta, não se abatia e continuava a pregação do evangelho a judeus e a gentios, nas sinagogas e fora das sinagogas. Vivemos tempos difíceis, não só no Brasil, mas no mundo todo, e continuaremos vivendo de uma forma ou de outra. O mundo tem assistido, entre o ano de 2020 e 2021, uma verdadeira batalha contra uma pandemia. Entretanto, cabe ressaltar que o Senhor Jesus já tinha profetizado que viriam grandes aflições sobre o mundo. Esta não foi a primeira, essa pandemia, e nem será a última. Entretanto, o povo de Deus tem que estar congregado. O povo de Deus tem que estar perseverante na doutrina dos apóstolos, com todos os cuidados, com toda a responsabilidade, mas precisamos de estar congregados, não podemos nos dispersar, porque a igreja primitiva, a igreja apostólica, sofria dos mais diversos problemas, dores e aflições, mas estavam sempre unidos, na alegria e no sofrimento, não se dispersar. Vencia os obstáculos econômicos, sociais, religiosos, quaisquer obstáculos que buscassem impedi-los de estar juntos, de pregar o evangelho, eram vencidos, porque eles criam na palavra. Os obstáculos não os esfriavam, não os acovardavam, não os intimidavam, não os desanimavam. Os obstáculos que se levantavam contra a fé apostólica, contra a comunhão da igreja, só era mais uma razão para eles, pela fé, superarem tais obstáculos e manterem a pregação do evangelho, e manterem a confiança em Cristo, e manterem a comunhão uns com os outros. Nada e ninguém, caro espectador, pode te impedir de ouvir a palavra de Cristo, de congregar com seu irmão, de pregar o evangelho a terceiros, de perseverar na fé. Esteja atento e alerta. Na bonança e na tempestade, você tem que estar com Cristo, tem que estar com sua palavra, tem que estar com o seu povo. Cuidado para que você não se esconda atrás dos obstáculos. Cuidado para que você não crie escusas e desculpas, porque nada servirá de desculpa ou escusa naquele dia. Precisamos perseverar. Todos os dias, São Paulo estava na sinagoga. E ele sabia que poderia ser alvo de críticas, de perseguições, e já já você vai ver que ele vai sofrer. Ainda assim, ele ia à sinagoga todos os sábados para pregar a judeus e gentios tementes, porque ele sabia que sobre seus ombros pesava aquela responsabilidade. Sobre aqueles que têm fé em Jesus pesa a tremenda responsabilidade, e não podemos desanimar, não podemos nos acovardar, não podemos nos dispersar, não podemos desistir da nossa fé, esfriar na nossa fé. Temos que estar comungando, temos que estar aprendendo a palavra, temos que continuar a pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. E o verso 5 diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus.
Eis aí a revelação do que São Paulo estava ministrando naquela sinagoga. A palavra evangélica que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo. E nessa tentativa era comum, o texto não menciona, mas eu posso te adiantar, diante do exame das 29 pregações anteriores do livro de Atos, eu posso supor e afirmar com total segurança que certamente, uma vez que São Paulo estava apresentando Jesus de Nazaré como Cristo a judeus e não judeus tementes, certamente ele se valeu de escrituras pretéritas. Mas ele não se valeu de qualquer escritura pretérita do Antigo Testamento. Não, eles se valiam do que dizia respeito a Jesus, das promessas do ungido. Eles se valiam de textos, por exemplo, como Isaías 53, que apresentava Jesus de Nazaré como Cristo sofredor. Eles se valiam dos textos de Daniel, que apresentava Jesus como Filho do Homem, cujo reino não tem fim. Eles se valiam de escrituras como Salmo 2, aleluia, tu és meu filho, eu hoje te gerei, apresentando Jesus como Cristo sofredor, sim, mas também como Cristo ressuscitado. Porque a vida com Deus é assim, caro espectador. Vem o sofrimento, mas a vitória, a glória que se segue é infinitamente superior e certa. Aleluias! Para aqueles que suportarem o sofrimento com fidelidade e perseverança, após o sofrimento se seguirá a glória. Foi o caso de Cristo, foi o caso da Igreja Apostólica e será o caso de todos aqueles que permanecerem em Cristo. Aleluia! Permanecerem na fé, na palavra e em comunhão. E o texto diz, no verso 6, opondo-se eles, eis aí a aflição, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, coisa tremenda, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Caro espectador, sobre ti que tem ouvido grandes revelações da palavra evangélica, da palavra apostólica, da palavra da nova aliança, repousa uma responsabilidade que você sequer pode imaginar. Após ouvir o evangelho da graça de Deus que te convida a arrepender-se das más obras, do pecado e de todas as obras religiosas, se converter a Cristo e ao seu santo evangelho, e somente a Cristo e ao seu evangelho, você não tem mais excusa, não tem mais justificativa, não tem mais desculpa para não abraçar Cristo e o santo evangelho. Você não tem mais desculpa, não tem mais excusa para manter-se congregado em comunhão com seu irmão em Cristo, até a vinda do Senhor. Eis aqui o preço a que se submetiam os apóstolos. Foram objeto de blasfêmia, judeus da sinagoga e alguns gentios reagiram de modo violento e verbalmente blasfemavam contra o que São Paulo dizia, seja a respeito de Cristo e do seu santo evangelho. E o que São Paulo fez? Não respondeu com violência à violência que estava sofrendo, porque a nossa resposta não é violência física nem verbal, não é pela violência, truculência que quem quer que seja vai ser iluminado pelo evangelho. Jesus Cristo disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Aleluia! Basta-nos a pregar, basta-nos anunciar, e os escolhidos ouvirão e por revelação divina entenderão, crerão e abraçarão a palavra. Não estamos aqui para te agredir, verbal nem fisicamente, mas estamos aqui para te alertar. Você não pode fazer pouco caso desta palavra que foi revelada à tua mente e teu coração. Você tem que abraçá-la. O Senhor Jesus contou uma vez uma parábola sobre um homem que achou um tesouro escondido no campo. Ele, pelo valor daquele tesouro, vendeu tudo que ele tinha para não perder aquele tesouro que ele achou naquele campo. Vendeu tudo para comprar aquele campo, porque ele queria guardar para si com segurança aquele tesouro que estava escondido. E essa parábola ele mencionou falando a respeito do reino de Deus. O reino de Deus que não é comida nem bebida, mas justiça, perdão dos pecados, paz com Deus por causa da ressurreição, reconciliação com o Pai e
alegria no Espírito, por causa da presença do Espírito em nossas vidas, por termos recebido a palavra. O reino de Deus, caro espectador, se manifestou a você e você não pode abrir mão disso, você não pode dormir no ponto e perder tamanha revelação. Abraça esse reino, esse tesouro, essa palavra, lute por ela, não desanime por nada, não saia da sua igreja, não deixe de frequentá-la, continue perseverando na doutrina. Tudo tem que estar em primeiro lugar, aleluia, tudo que diz respeito a Cristo tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Eles blasfemaram, e diante da blasfêmia, São Paulo diz: sobre vós o vosso sangue. Após a revelação dessa palavra, sobre sua cabeça está a responsabilidade do seu destino eterno. Abra os seus olhos e abrace Cristo, o seu evangelho, comungue com Cristo, o seu povo, não olhe para trás e nem para as adversidades. E o verso, aleluias, 7 diz: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Agora o texto diz que ele não está mais morando com Priscila e Áquila, está com Tício Justo. Mas veja, apesar de todo aquele reboliço, confusão na sinagoga em que São Paulo foi vítima de blasfêmias, insultos, olha o milagre de Deus no verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Caro espectador, pense na repercussão da conversão desse principal da sinagoga, Crispo. Imagine a dor, o sofrimento porque ele passou. O principal da sinagoga, crendo na palavra apostólica, crendo que Jesus de Nazaré era o Cristo. Ele e sua casa, todos descendo as águas. Imagine a repercussão que teve naquela sinagoga, na qual muitos se levantaram contra São Paulo, contra o seu discurso, a ponto de blasfemar. Eles assistiram o seu próprio principal da sinagoga se convertendo. Tente imaginar a repercussão dessa conversão. Tente imaginar o que Cristo e sua família sofreram na mão dos seus concidadãos por não entenderem sua conversão. Não estamos falando de qualquer um, ele era o principal da sinagoga e, apesar disso, lançou mão de tudo, largou tudo, deixou tudo para trás e abraçou Cristo, o Evangelho. Aleluia! São Paulo não se valeu de agressividade, de estupidez, de ignorância. Ele lançou a semente, como estamos fazendo aqui. E o Espírito Santo abriu os olhos daquele principal da sinagoga. E ele e sua casa agarraram a palavra e o Evangelho. Caro espectador, agarre a palavra e o Evangelho. Não abra mão dela. Comungue na sua igreja, persevere, aleluia, você tem muitas lutas para trabalhar, para estudar, para cuidar do seu lado, dos seus afazeres domésticos, Deus sabe de tudo isso, mas nada pode te impedir, aleluia, de em nome dessa fé, congregar com o teu povo, permanecer na doutrina dos apóstolos, perseverar na evangelização. Imagina o que este homem passou. E ainda assim, perseverou. E o verso, aleluias, 9, veio uma palavra de consolação. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. São Paulo futuramente, aleluia, deixaria a carne, dormiria no Senhor, deixaria esse tabernáculo, ou como os homens dizem na terra, morreria, decapitado, por causa da sua fé em Jesus. Mas o texto diz: não temas. O Senhor lhe falou em visão: ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal. Todos nós temos uma hora marcada por Deus, meu irmão. Não temam amanhã.
faça o que tiver ao seu alcance, use de todos os cuidados que são devidos, mas não viva aterrorizado, nem diante da pandemia, nem diante de qualquer outra peleja que haja no mundo ou que haverá no futuro. Permaneça na graça de Deus, permaneça na sua igreja, no seu ministério que anuncia o evangelho da graça de Deus. Você, caro espectador, que ainda não entendeu a graça, venha para a graça de Deus, venha confiar em Jesus Cristo e não abra mão de nada disso, por maior que sejam as lutas. Aleluia, porque é promessa. Jesus Cristo prometeu: fala e não te cales. Fale, não te cales o evangelho da graça. Fale, não te cales a palavra que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo. E o texto termina dizendo no verso 11: e ali, São Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e 6 meses, mesmo diante de perseguição, incompreensão e blasfêmia. 1 ano e 6 meses pregando e ensinando o que é a palavra de Deus. E que palavra é essa? A que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo, cumpridor das promessas. Aleluia, caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, a palavra de Deus é o evangelho da graça de Deus, que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo, cumpridor das promessas da Escritura pretérita, que se cumpriu e assim se exauriu. Aleluia! Venha crer em Cristo e no seu santo evangelho. Apesar de todas as lutas e pelejas, São Paulo perseverava, não se acovardava. Apesar de toda a resistência, Crispo, principal da sinagoga, ele e toda a sua casa abraçaram a fé, porque diante de todas as lutas, perseguições, tentações e tribulações, precisamos, apesar de tudo isso, estar e permanecer com Cristo, com o seu evangelho e com o seu povo. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu ministro, seja qual for o seu templo, suas obras religiosas, não importa, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo evangelho, venha abraçar o reino de Deus e não abrir mão dele por nada, porque apesar de toda a tribulação, a glória que nos está reservada é infinitamente superior, desde que sejamos fiéis e fiéis até o fim. Amém? Graças a Deus.